por forma de irradiação ou condução, tá? E até, nós vamos ver os tetos corta-fogo, e até por convecção, que são as 3 formas de propagação. Vamos sempre lembrar nas 3 formas de propagação, nós vamos lembrar qual a finalidade de cada equipamento, de cada meio desse aqui, tá? Então, é forma de maneira de construir uma barreira na propagação das chamas. Qualquer abertura na parede corta-fogo, você vai ter que abrir a parede corta-fogo, você vai ter que colocar, junto com essa parede, uma porta corta-fogo, que é outro meio que retarda a edificação. Ou seja, tem que ser protegida as aberturas. Seja as aberturas por janela, aí você vai encontrar aí mais à frente a tela aramada, ou os vidros aramados, ou entelados, e as portas tem que ser corta-fogo, tá? E falando em porta corta-fogo, está aí ela agora. A porta corta-fogo são elementos utilizados nas paredes corta-fogo, tá? Para proteger as aberturas. Se o ambiente está com parede corta-fogo, naturalmente, para entrar e sair desse ambiente, você vai ter que ter uma abertura. E essa abertura tem que ser protegida também por uma parede corta-fogo. São utilizadas normalmente essas portas corta-fogo, né, para a separação de riscos de incêndio. E falando em risco de incêndio, nós vamos ver exatamente a tarifa de incêndio do Brasil, a TSB, tá, que é elaborada pelo IRB, Instituto de Resseguro do Brasil. Nós vamos ver exatamente os riscos, risco de classe A, risco de classe B e risco de classe C. São os 3 riscos que nós temos. Tá? Não vamos confundir com as classes de incêndio, que são 4. Classe de incêndio A, B, C e D, que é referente ao tipo de combustível, ao tipo de queima. Tá? Nem vamos confundir com aqueles que nós vimos lá atrás. Tá? As classes de incêndio, os tipos de extintores de classe A, B, C e D. Tá bom? Então, as classes de risco de incêndio, são 3. A, B e C. Nós vamos ver mais à frente quando eu vou estudar a TSB, tá bom? Então, a porta corta-fogo são utilizadas principalmente para fazer a proteção de uma abertura numa parede corta-fogo, que separa os riscos de incêndio entre 2 áreas contíguas, ou seja, nós temos aqui um depósito e temos uma passagem do depósito para o escritório, que é contíguo a esse depósito. Essa passagem, essa abertura, tem que ser protegida com porta corta-fogo, tá bom? Alguma dúvida? Não temos? Então tá ótimo. Acho que os alunos aí já estão entendendo perfeitamente. Vamos lá. Meios ainda que retardam a propagação. Segundo, aí vamos ver ainda dentro da porta corta-fogo. Segundo a curva, né, a curva é parabólica, a curva de tempo-temperatura, nós temos os seguintes, foi um método encontrado, temos a seguinte classificação para as portas corta-fogo. A porta P30, que é uma porta com resistência até 30 minutos, por isso que é chamado P30, né? Até 30 minutos de incidência direta de chamas sobre ela. Tá? Ou seja, ela resiste 30 minutos até que ela permita ou quebre a sua resistência à questão da temperatura passar. Tá? As portas P60 para resistência mínima de 60 minutos. As portas P90 para resistência mínima de 90 minutos. E as portas P120 para resistência mínima de 2 horas, ou seja, 120 minutos. Aí você me perguntaria, mas professor, por que essa diferença? Onde é que a gente aplica a P30, onde é que a gente aplica a P90, onde é que a gente aplica a P120? Excelente pergunta para quem está aí com essa dúvida. Bom, a P30 é uma porta natural, essas portas que nós encontramos naturalmente nas divisórias entre apartamentos, chamadas portas maciças, não é aquela porta oca não, aquela porta de madeira maciça, com espessura na ordem de 5 a 10 centímetros, tá? Elas são, de 5 não, acho que de 3 a 7 centímetros, elas são, por ser de madeira maciça, são consideradas P30. Tá? Se ela tem um tratamento com a pintura retardante do fogo, ela ganha uma resistência e garante efetivamente que a temperatura não passe dentro dos próximos 30 minutos com chama incidente diretamente nela, não passe para o ambiente seguinte. Essas são as chamadas as portas de entradas e saídas de ambientes normalmente residenciais ou em prédios residenciais. As P60 são as portas que têm uma alma amiantada, tá? E tem as laterais, as faces delas são umas faces
de um material resistente. Normalmente se utiliza muito as placas metálicas, que refletem a onda de calor e o amianto interno segura a transferência. Essas portas P60, ela tem uma espessura que resiste à ação direta das chamas e não deixa passar esse calor para o ambiente seguinte. Essas portas são naturalmente utilizadas, são exigência de norma nas edificações que tenham escadas de segurança, ou escadas enclausuradas, normalmente em edificações residenciais verticalizadas. Já a P90, que é da mesma conformação, da mesma forma, só espessura mais larga, ou seja, tem uma espessura maior, que é utilizada em áreas industriais ou separação, normalmente, de ambientes que têm muito fluxo de pessoas, ou seja, um shopping ou um edifício comercial, onde tem muito fluxo de pessoas e precisa proteger por mais tempo a questão do acesso, da rota de fuga, é que se utiliza a P90. Deixa eu falar da P120, que a gente vai às dúvidas agora, que parece que temos dúvidas aí, né, Tatiana? Mas vamos falar daqui, deixa eu primeiro falar com a P120 e a gente vai para as dúvidas. A P120 são essas aí quase que exclusivamente para áreas industriais, para fazer isolamento entre ambientes de uma indústria, tá? Que estão mais espessas ainda. Essa daí também é formada com alma amiantada e de manta de amianto, que resiste muito bem à questão da condutibilidade de térmica e folheada também com parte metálica. Então vamos lá às nossas perguntas. O Francisco do Polo Recife, a parede corta-fogo evita também entradas de fumaça? As paredes corta-fogo, se elas estão herméticas, naturalmente evitam a passagem de fumaça, como evitam a passagem de temperatura. As portas corta-fogo, né, face às suas frechas, é que precisam ser vedadas. Eles têm normalmente o chamado patamar, o contramarco dela, o contramarco que é onde se fixa a porta corta-fogo, que é essa grade aonde a porta é instalada. Esse contramarco você tem normalmente uma borracha ou um material que ele faz a vedação da passagem de ar. Passando o ar, naturalmente passará a fumaça. Então, é uma preocupação na instalação dela que tenha essas proteções contra a passagem de fumaça. Foi interessantíssima essa pergunta. Temos outras? Mais dúvidas. Então, bora. Então, vamos em frente. Porta corta-fogo, entendido. P30 é uma porta simples, mas maciça, porta de madeira maciça, normalmente, tá? Que resiste 30 minutos. P60 tem a alma amiantada e uma espessura das menores dela, mas é uma espessura significativa para prédios residenciais de isolamento de escadas enclausuradas. Normalmente os prédios acima de 5 pavimentos, 6 pavimentos, nós vamos encontrar as escadas enclausuradas protegidas por porta corta-fogo P60. A P90 para áreas de grande fluxo de pessoas, seja normalmente shoppings, edificações comerciais, de escritórios, onde tem muita movimentação de pessoas e as escadas enclausuradas precisam ter protegida por mais tempo, porque o fluxo de pessoas são maiores nessas localidades. E as P120, junto com as P90 também, são utilizadas em indústria, tá ok? Vamos em frente. Ainda os meios que retardam a propagação. Então, nós estamos falando só dos meios, a parede, a porta corta-fogo, e vamos agora aos pisos e os tetos incombustíveis. É isso que a gente estava falando. Tudo para impedir que haja propagação. Então, é os meios que retardam ou impedem a propagação do fogo. Então, nós vimos a parede corta-fogo, vimos a porta corta-fogo, agora vamos ver os tetos incombustíveis e os pisos incombustíveis, ou resistentes à combustão. Tá? Considera-se como tal os pisos e tetos que, submetidos à ação do calor, suportam por um período de aproximadamente 3 horas. Tá? O teto e o piso precisa suportar para ser entendido que ele é resistente ou incombustível. O teto e o piso precisam suportar 3 horas de incidência de fogo contínuo. Olha, para ter 3 horas de incidência de fogo contínuo, haja carga combustível, haja material combustível para queimar. Até por causa da velocidade da reação. Aquilo que a gente viu na primeira atividade. O que é reação em cadeia? Nada mais é do que a produção autossustentável, ou seja, dos radicais livres que ficam girando dentro da própria combustão e alimentando a própria combustão. Então, face à celeridade desta reação, é que 3 horas de fogo é muito fogo para suportar. Mas me parece que ainda tem uma pergunta aí, não é, Tatiana? Vamos lá. Temos sim, do Polo Recife. O aluno Marcos, ele quer saber de que é constituída a parede corta-fogo.
Olha, a parede corta-fogo, ela não tem um preparo especial, ela se dá pela espessura dela. As paredes corta-fogo, normalmente, as paredes comuns, normalmente elas estão na ordem de entre 10 e 15 centímetros, tá? Então era feito por material cerâmico, no caso dos tijolos, ou material de solo-cimento, que é os casos dos blocos de solo-cimento. As paredes corta-fogo, ela precisa ter uma espessura maior, é as chamadas paredes dobradas. Essas paredes dobradas, a espessura dela varia entre 15 e 25 centímetros, já com a argamassa. Então, é exatamente esta espessura que vai impedir que a transferência de calor para o ambiente